Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui agradecendo a Deus, fazendo a sua vontade, fazendo o que Ele nos pede, para que nós possamos ter uma vida de paz, tranquilidade com todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que se encontram à distância no Rio de Janeiro, todos os irmãos que ouvem a nossa transmissão, esse vídeo. Um propósito que nós temos de falar com o Senhor constantemente, falar da palavra dEle e glorificar o nome dEle, para que nós temos ter uma vida frutífera. Não olhar para as coisas, não olhar para cada um, não olhar defeito de ninguém. Nós não devemos olhar defeito de ninguém, mas sim levantar nossa cabeça e olhar para o céu. Não devemos olhar e baixar a cabeça, olhar para a terra, porque a terra não tem nada para nos oferecer. Mas, olhando para cima, nós temos o Todo-Poderoso para Ele nos oferecer coisas do bom e do melhor. Então, nesta manhã, 5 de abril de 2021, nós estamos aqui mais uma vez para tratar de um assunto, e este assunto é muito importante, que é sobre inveja. E a inveja é um ato perigoso que não provém do Criador. Eu quero que você acompanhe comigo, sempre, todas as vezes eu peço, quando você veja e receba meus vídeos, as notificações, você esteja sempre com um papel na mão e uma caneta para anotar todos os versículos que eu cito aqui na Bíblia. E graças a Deus, Deus tem me abençoado com todas as sortes de bênção. E é isso que eu peço para você, que Deus vai lhe abençoar com todas as sortes de bênção. E o tema que nós vamos falar hoje é aqui em Tiago, no capítulo 3. Tiago, no capítulo 3, do verso 13 em diante, que fala de sabedoria lá do alto, que fala sobre vários sentidos. Tiago, que foi um grande homem, ele veio de uma família que já era evangélica, ele não era evangélico, e depois que ele teve aquele encontro, foi Tiago e Timóteo. Ele foi aluno do apóstolo Paulo e se dedicou-se na palavra e começou a pastorear as igrejas e recebendo as instruções do apóstolo Paulo. Então eu quero que você leia comigo no livro de Tiago, no capítulo 3, do verso 13 em diante. Vamos lá? Glorificado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder a sua obra. Se, pelo contrário, tende em vossos corações inveja, amargura e sentimento facioso, nem vós glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e todas as espécies de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bom fruto, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promete a paz. Glorificado é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, mais uma vez aqui na tua presença, eu quero do Senhor que neste momento, que o Senhor me use para eu falar da tua palavra, porque eu vou usar a tua palavra. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amados, nós vamos tratar aqui desse assunto, um assunto que fala sobre inveja. E a inveja, ela pode derrubar qualquer um. A inveja é uma coisa muito perigosa.
A inveja é o que não pode ter na nossa mente. A inveja não pode penetrar no nosso pensamento, porque ela só traz coisa ruim, demoníaca, que não pertence da graça de Deus. Que nós vivendo pela graça de Deus, nós não devemos ter inveja. E a inveja, ela traz coisa, confusão, desentendimento, intriga, enfim, rebaixa o próximo. Começa a falar coisa, você começa a engrandecer. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo, o outro é aquilo, e aí começa a inveja. Por quê? Como é que um prospera e o outro não prospera? Como é que você está subindo bem material e eu não estou? Inveja é um perigo. Então nós temos que evitar essas coisas, mas em tudo a gente entregar das mãos de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, diz que em tudo nós temos que dar graça. Em todas as circunstâncias da vida, nós temos que dar graça e glorificar o nome dele. Porque quando ele diz essas coisas, que é coisa demoníaca, quando ele diz aqui no verso que esta não é a sabedoria que desce de lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então nós temos que botar isso na nossa mente, que a inveja não faz parte de um ser humano, de um cristão, de um filho de Deus, não faz parte. Pelo contrário, não é a inveja, é amor, carinho e paz uns com os outros. Não importa a situação onde aquela pessoa esteja, não importa a situação que ela esteja, mas se aquela pessoa está falando da verdade da palavra, temos que agradecer. Não importa, não devemos olhar para trás, não devemos olhar defeitos de ninguém, não devemos julgar ninguém, não devemos fazer nada disso, mas pelo contrário, mantenha-se sua posição e não bote isso na mente sobre a inveja, porque além disso, dessas coisas, a inveja ela mata. E nós estamos aqui para colaborar, para contribuir. Nós estamos aqui para somar e não para diminuir. Nós estamos para somar. Você tem uma vida simples, mas você anda com sinceridade, não tem inveja de nada. Você agradece pelo que você tem, o pouco que você tem, mas com Deus se torna muito. E o muito que você tiver, através da inveja e da ganância, se torna em nada. Porque o adversário, ele tem essas coisas. Se ele dá, mas tira. Ele dá um pouco e tira muito de você. Deus dá, além dele, ele dá muito, o pouco que ele dá, mas se multiplica, se torna muito, porque você usa de sabedoria. Você usa de sabedoria. Nós temos alguns versículos de referência aqui que fala também sobre isso. Por quê? Fala de que nós vivemos num mundo de iniquidade. Esse mundo de iniquidade está também no mesmo livro de Tiago, no capítulo 6, do capítulo 3, verso 6, que nós vamos conferir para ver o que diz esse capítulo 6, verso 3. Louvado seja e engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago, capítulo 3, verso 6. Olha o que diz. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só enxama toda a carreira da existência humana, como toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno, pois toda espécie de fera, de ave, de réptil e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero.
Isso faz parte da inveja. Porque aquilo que a gente fala sobre a inveja sai da língua, a gente usa a boca, a gente usa a nossa língua para falar estas coisas. Mas Tiago nos dá um ensinamento muito bom aqui para nós, porque, conforme nós lemos no nosso texto aqui, pequenas coisas e grande resultado. Através da língua, às vezes pequenas coisas se transformam em grande resultado. Por quê? Uma pequena nuvem, mas uma grande chuva. Vê, uma pequena nuvem, mas é uma grande chuva. Por quê? Não temos inveja e nem temos contenda e nada um com o outro. Porque Deus, quando manda a chuva, como eu já tenho falado aqui, manda para todo. Mesmo que seja aquela pequena chuva, mas você, através da sua fé, da sua boa vontade, então, aquela pequena chuva, mas uma pequena nuvem, mas se torna uma grande chuva para que você possa plantar e colher. Plantar boa semente, plantar uma semente e colher bons frutos. Como está escrito, isso está relatado no livro de 1 Reis, do capítulo 18, versos 44 e 45. Pequenas coisas e grande resultado. Então, a gente vê aqui que uma pequena serva, mas um testemunho poderoso. Uma pequena serva, mas um pequeno testemunho poderoso. Por quê? Não tem maldade, não tem malícia, não tem inveja e não tem nada. Aí se torna um testemunho grande e poderoso, como está aqui também no livro de 2 Reis, capítulo 5, versos 2 a 3. Então a gente tem que olhar para essas coisas, ter muito cuidado por causa da inveja. Você olha para o seu irmão, vê ele com um bocado de coisa, muitos carros zero, troca de carro todo ano, grandes comércios, verve de farrando, de tudo, de restaurante a restaurante, de todos os lugares. E você em casa, com o seu pão humildemente. Mas toda vez quando você senta na sua mesa, com aquele seu pão, com aquele seu alimento, humildemente, você baixa sua mente, você baixa a cabeça, mas a mente vai para o céu, glorificando a Deus por aquele alimento que você tem hoje, porque amanhã Deus os proverá. Mas os maliciosos, os gananciosos, os invejosos, o final deles se torna em nada. Eles são todos fartos de tudo, do bom e do melhor daqui da terra. Mas o resultado dele se torna em nada. De que adianta ter a inveja, usar dessas coisas, mas não usar a sabedoria que vem do alto, do trono da graça de Deus? A gente vê aqui também um pequeno membro que causa grande estrago, que é da nossa leitura de Tiago, capítulo 3, verso 5, que eles diz assim: acompanhe comigo para que nós possamos entender a palavra. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grande coisa. Verde como uma fagulha, põe em brasa tão grande serva. Veja, por causa do quê? Da inveja. Quanto mais tem, bem material deste mundo que nós vemos, mas vem a inveja, aquela ganância de ter mais e mais e mais e mais. Mas o resultado dele termina em nada, termina em podridão, em nada. E você, humildemente, sem inveja, amigável, amigo de todos, cumprimentando de todos, bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem, tá tudo jóia. Às vezes você está passando por grandes dificuldades, mas você está ali nos seus pensamentos
glorificando a Deus pela aquela dificuldade que você está passando. E a melhor coisa que nós temos que fazer é isso. Em tudo nós temos que dar graça. Tiago também dá outra referência, aqui também, porque pequenas coisas e grande resultado se torna. A pequena raposa causa grande perda. Pequena raposa causa grande perda. Por quê? A raposa, quando ele se refere aqui a raposa causa grande perda, como está lá, está escrito lá em Cantares, no livro de Cantares, do capítulo 2, verso 5, quando ele diz: cuidais com a raposinha, porque a nossa vinha está em flores. Está lá em Cantares de Salomão. Cuidais com a raposinha, porque a nossa vinha está em flores. Mas quando ele se refere a isso, ele está se referindo de mim e de você, porque nós vivemos num mundo que tem muitas raposas por aí, muitas raposas. E veja, quando você está evangelizando, você está trazendo a palavra para uma pessoa, querendo ganhar alma para Jesus, e às vezes você consegue muitas pessoas, jovem, até mesmo adulto, que não tem conhecimento da palavra. Então está junto com você, glorificando a Deus, pedindo a Ele força, sabedoria e entendimento para aquelas pessoas. Mas vem aqueles outros por fora. O que você está fazendo aí? O que você vai ganhar disso aí? Aí começa a porque é o pastor, você vai dar dinheiro para pastor, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso. Então isso é a raposa e a raposinha. Porque a vinha está em flor. Quando a vinha está em flor, é que você está ganhando alma para Jesus. Então a raposa, que são os adversários, ela se preocupa em estragar aquela vinha, aquele vinhedo que você está cultivando, você está regando, para que venha crescer com um bom fruto, o fruto da espiritualidade, o fruto do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Mas vem a raposa, ela vem e tira aquele fruto, aquele jardim que está todo regado. Aí quando você chega lá, aquele jardim está murcho, triste, e não vai lhe dar uma resposta por quê? Por causa das raposas que põe na mente que aquilo dali não leva a lugar nenhum e nem vai dar nada para você. Mas nós temos que olhar para frente, porque o melhor não é o começo, é o fim. O melhor não é o bem material, o bem de hoje, mas o final depois para você. Então a gente vê aqui que ele se refere sobre isso: apanhai a raposinha, porque a minha vinha está em flor. E se a sua vinha estiver em flor, ou seja, você está com a sabedoria que vem do alto, não deixe que a raposa nem a raposinha acabe com a sua vinha, mas que você permaneça firme na palavra, para que sua vinha cada vez mais seja um vinhedo de qualidade, de bons frutos, de bons sentimentos, de bons pensamentos, sem inveja, sem contenda e sem nada. E não se incomode com quem vai olhar para você e vai falar mal de você. Vai falar que você não pode fazer isso, você está contra a palavra, que você... Outros falam que você não pode fazer isso, porque você não está cumprindo conforme os mandamentos. Então, aí começa aquele me disse, procurando só defeito em você. Procurando só defeito em você. Então a raposa vem procurando defeito em você. Mesmo você, sem perceber, mas estou procurando defeito em você para acabar com a sua vinha. E isso nós temos que ter o cuidado para que a nossa vinha ela não venha a ser devastada pela raposa e a raposinha. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque se a gente cair nesta cilada,
Sabe onde é que ele vai parar? Na podridão do mundo terreno. Mas se a gente tiver cuidado com a nossa vinha, a gente vai deparar, sabe aonde? No mundo de espiritualidade, do mundo do qual nós esperamos o quê? A paz que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim como uma pequena nuvem se torna numa grande chuva, e a sua vinha cada vez mais vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e você vai produzir muitos frutos. Mas qual é o fruto que você vai produzir? Paz, saúde, alegria, amizade com todos os mundos, com pequeno, com grande, sem variedade. E você vai ver num sossego, você vai chegar na sua cama, você vai chegar à noite, que Deus deu o dia para trabalhar e a noite para descansar, você vai deitar, botar sua cabeça no travesseiro e vai dizer: muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me deu e a noite para descansar. Você vai dormir sossegadamente, sem nada de maus pensamentos, mas só pensando em coisas boas, e você vai dormindo, você pega no sono com os pensamentos ligados no Espírito Santo de Deus, porque a sua vinha está preparada e segura e garantida, e não vem raposa, nem raposinha, nem leão, nem ninguém para acabar com a sua vinha. Assim é o que nós temos que ser, igual está aqui o nosso irmão Timóteo, dando aqui as explicações aqui no livro dele. Tem mais uma referência, quando ele se refere aqui, uma pequena força, mas uma grande porta aberta. Uma pequena forca, uma pequena forca, uma pequena forca, mas uma grande porta aberta, como está lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 8. Vamos dar uma conferida lá, no Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Louvado seja Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Louvado seja Deus. Vamos conferir, para que nós possamos ter a certeza disso. Olha o que diz. Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tem pouca força, entretanto, guarda-te a minha palavra e não negue o meu nome. Não negue o meu nome. Tem pouca força, mas não negue o meu nome. Eu tenho uma porta aberta, mas você tem pouca força. Mas guarde a palavra do Senhor e não negue o nome dele, porque você é uma pessoa frutífera e vitoriosa. Agora veja que coisa linda também, quando Tiago, ele começou a sua carreira jovem, tudo, então houve muita contenda, muita contenda, diversidade, mas ele permaneceu na fé, assim como ele teve um professor dando instrução a ele, pastoreando a igreja, mas ele não deixou que nem a raposa, nem a raposinha, nem leão, nem cobra, nem venenosa, nem nada viesse nos impedir esta obra pelo qual ele estava fazendo. Muitos invejosos, porque a inveja é um perigo. Mas se ele deixasse se levar pela inveja, hoje, nós não tínhamos esse conteúdo maravilhoso escrito por Tiago, um grande homem, um grande servo do Senhor. Ele também relata aqui, pequenos no propósito, pequenos no próprio, julgamento grande. Vamos entender dele. Pequeno no próprio julgamento, grande diante de Deus, como está lá em 1 Samuel, no capítulo 15, verso 17. Pequeno no próprio julgamento, mas grande diante de Deus. Ele se refere aqui que nós somos pequenos
num grande julgamento, num grande tribunal, cheio de gente de autoridade, cheio de gente ali dos maiorais. Então nós somos pequenos. Nós somos pequenos. E a gente fica nas mãos deles. Eles fazem da gente o que quer, condena a gente, ou observe, mas eles são mais para condenar e não para absolver. Mas ele diz aqui, mas ele está dizendo, pequenos no próprio julgamento, grande diante de Deus. Nós somos pequenos no julgamento, porque todos julgam você. Aquela pessoa não está em condições de trazer uma palavra. Aquela pessoa não tem condições de, de estar no evangélico. Aquela pessoa está fora da linha. Ele prega o evangelho, mas está fora da linha. Ele fala da palavra de Deus, mas está fora da linha. Mas não sabendo que o seu pensamento está ligado em Deus, conforme ele citou aqui. Pequenos no próprio julgamento, mas grande diante de Deus. Então você é pequeno nos grandes julgamentos, mas grande diante de Deus, a sua pessoa. Então, problemas da inveja, este é que é o perigo. Se afastar, não da treva, mas se você ouvir, mas ouça, mas pedindo esse pensamento, força a Deus, para que nada disso lhe aconteça. Então esse foi o exemplo que Tiago teve do seu grande professor, o apóstolo Paulo, que ele também citou algo muito interessante, como está lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 37. Um pequeno tempo de espera, então virá o Senhor. Hebreus, no capítulo 10, verso 37, está dizendo, ele está dizendo isso aí. Vamos lá em Hebreus rapidinho para a gente dar uma conferida, para ver se é verdade ou não é, em Hebreus, para que nós possamos, nós temos que mostrar na Bíblia. Hebreus 10, 37. Hebreus 10, 37. Olha o que diz, Hebreus 10, 37. Que nós temos que ter cuidado nas coisas. Aqui eu estou em Romanos, é Hebreus. No livro de Hebreus. Eu não estou encontrando, está em Hebreus. Efésio. Sim, mas Hebreus 10, 37. Vamos lá. O que diz? Hebreus 10, 37. Veja o que diz. Hebreus 10, 37. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui nós estamos falando, é o verso 31. Mas já o 37, ele diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aqueles que vêm virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Muito bem? Viu? Pelas palavras, com referência que nós estamos falando aqui sobre Tiago. Porque um pequeno tempo de espera, então virá o Senhor. Virá o Senhor. Como a gente vimos aqui em Hebreus. Mas o mundo que nós vivemos, um mundo de iniquidade. Esse mundo que nós vivemos, de iniquidade, conforme a gente vê aqui, que nós lemos sobre a inveja, do capítulo 5, vamos repetir mais uma vez. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grande coisa. Verde como uma farrulha põe em brasa tão grande selva. Então é um perigo muito grande mesmo, porque nós temos que procurar
a buscar a sabedoria que vem do alto. Porque a inveja é um terrível para nós se desviar da presença do Todo-Poderoso. A inveja. Então veja que, da nossa leitura, no capítulo 15, ali o 16, esta não é a sabedoria que desce de lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e todas as espécies de coisa ruim. Agora, aí ele faz a compreensão. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena, misericórdia e de bom fruto e imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia do fruto da justiça, para os que provém da fé. Então, o mundo de iniquidade, assim Tiago denomina a língua. A língua, por quê? Está no verso 6 do capítulo, do nossa leitura do capítulo 3, verso 6, ele nos diz assim, conforme já, ora, a língua é fogo, é muito mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelos infernos. Então ele se refere aqui dessas coisas. Então nós temos que se procurar não ter inveja um com o outro, não ter maldade um com o outro, procurar sempre o bem. Se a pessoa lhe desejar o mal, você deseja o bem. Se a pessoa quer ver o seu bem, você glorifica a Deus, porque Deus dará a resposta para aquela pessoa que desejou o bem para você. E assim sucessivamente nós temos que ser a pessoa que nós somos, não olhar pelas pessoas pelo qual ela fala de você, fala que você não está em posição de nada, que você não tem condições de nada, que você não é nada perante Deus, que você não é nada, mas você é um escolhido de Deus, porque aquele momento que você teve aquele encontro com ele, que você pediu a ele, não importa as consequências. Sim, o pecado existe. Sim, todos nós estamos debaixo do pecado. Mas Deus, ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas se você, às vezes acontece, em grandes famílias, em grandes homens de Deus, em grande mulher de Deus, um deslizo, a partir daquele momento, você já está condenado pelos próprios irmãos evangélicos falando de você. Isto é erradamente, que nós temos, quando se vê um irmão caído, procure ajudar ele a se levantar. Você tem feito isso? Eu faço isso? É a mais